Tô sim, Igor. Tá me ouvindo? Joia, Igor, obrigado. Agradecer aí a Liga de Farmacologia da UFCA pelo convite. Espero que seja uma aula bastante proveitosa para todos. Qualquer coisa, podem falar aí durante a aula, enfim, e a gente vai começar aqui. Já compartilhei a tela. Vocês estão conseguindo ver a capa do slide? Beleza. Estão me ouvindo bem? Pronto. Então, vamos começar. Agradecer também a presença, acho que Jussier está aí na aula. Então, amigo, qualquer coisa, se eu falar alguma coisa errada aí, quiser complementar alguma coisa também, tá umas ordens, pode falar e se manifestar. Então, vamos começar a nossa aula sobre a abordagem do paciente com fenômeno de Raynaud. Como o Igor já me introduziu aí, meu nome é Marco Felipe, sou professor da Reumato, aqui da UFCA, e sou reumatologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e tenho um título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e sou egresso da casa. E a gente vai começar com esse caso clínico da senhora Francisca Renata, de 43 anos, que trabalha como repositora de um supermercado há 7 anos. E aí ela tem a seguinte queixa: doutor, meus dedos ficam roxos e doloridos quando estou trabalhando no freezer. E esses sintomas iniciaram há 6 meses, sendo que ela trabalha lá há 7 anos. E aí ela relata que há 6 meses, de forma progressiva, as pontas digitais dos quirodáctilos adquirem uma coloração pálida e arroxeada quando está trabalhando no freezer. Esse sintoma é associado a dor e parestesias locais. As queixas são atenuadas com o uso de luvas e os sintomas também pioram com o estresse. No interrogatório sintomatológico, ela nega quaisquer outras queixas. De antecedentes pessoais, ela relata que é uma paciente diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica há 1 ano e foi iniciado o tratamento com atenolol 50 mg de 12 em 12 horas, que ela vem utilizando desde então. Nega outras comorbidades, tabagismo, etilismo, cirurgias, enfim, e ela realiza atividade física 150 minutos por semana. De história familiar, ela tem uma mãe com hipertensão e a tia materna dela tem lúpus. Ao exame físico, nada que chamasse a atenção, aparentemente, estava tudo direitinho, só que aí, lá no seu consultório estava bem gelado, o ar-condicionado estava lá 16 graus, e a mão dela começou a ficar desse jeitinho aqui. Olha esse dedo dela como ficou pálido, esse outro aqui também, principalmente nas polpas digitais. Está adquirindo inclusive uma coloração meio arroxeada nesse outro aqui. Então, a gente pergunta essas 6 perguntinhas norteadoras aqui. Qual o diagnóstico sindrômico? Esse diagnóstico sempre possui uma causa secundária. Que elementos essa paciente possui para causas secundárias? Que causas secundárias podemos incluir na investigação clínica? Quais os principais exames recomendados para avaliação complementar? E qual tratamento instituir? Então, nossa aula vai ser baseada aí nessa resposta dessas perguntas. E aí, no final da aula, a gente volta para essas perguntas para que vocês consigam responder. Tá? Eu quero a participação de vocês aí durante a aula, viu? Não é para ninguém ficar calado. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o fenômeno de Raynaud. Primeira coisa aqui, importante para vocês, é saber como escrever Raynaud, porque realmente é uma coisa que, às vezes, vocês erram lá na hora de escrever, enfim, que realmente não é uma palavra muito fácil. Então, tá aqui a escrita certinha para vocês lembrarem. Então, o fenômeno de Raynaud é um vasoespasmo reversível, indutível e exagerado. Não esqueçam dessa definição. E esse vasoespasmo é indutível pelo quê? Tanto frio, quanto estresse, quanto vibração podem induzir o Raynaud, mas principalmente aqui o frio, sempre pesquisar isso na anamnese. E aí vai adquirir essa coloração meio diferente nas extremidades, mãos e pés e outras regiões mais frias do corpo também. A epidemiologia do Raynaud é um fenômeno comum na nossa população, até 12%, segundo
algumas fontes da literatura, mas pode atingir até mais do que isso, e predomina em mulheres jovens, de baixo peso e com história familiar positiva para Raynaud. E recentemente foram identificados esses dois genes aqui, o ADRA2A e o IRX1, em pacientes com fenômeno de Raynaud, principalmente na sua forma primária, certo? E aí, falando a favor dessa história familiar positiva da doença. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre a fisiologia do aquecimento do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo enfrenta uma baixa temperatura, uma das formas de evitar a perda de calor é isso aqui. Então, os neurônios sensitivos das regiões das extremidades são conectados com as regiões das alças capilares, que são essa região aqui das nossas extremidades, estão nas polpas digitais. E aí, quando o corpo percebe esse frio, através do neurônio sensitivo, vai ser dado um disparo para essas fibras simpáticas. E essas fibras simpáticas vão agir através do alfa-agonismo, através de receptores alfa-adrenérgicos, principalmente alfa-2, mas também, em menor grau, o alfa-1. Isso vai produzir um aumento do influxo de cálcio para as células musculares lisas das artérias, levando a uma vasoconstricção arterial. E aí, esse é um dos mecanismos pelo qual o nosso corpo evita essa perda de calor. Então, isso é um mecanismo fisiológico. O que acontece no Raynaud é uma disfunção desse mecanismo fisiológico. Então, no Raynaud, você vai ter uma vasoconstricção exagerada, como vimos lá na definição da doença. Isso ocorre tanto por conta dos fenômenos vasoconstrictores, como a norepinefrina, através de receptores adrenérgicos alfa-2, que a gente acabou de ver, e esses receptores agem principalmente através dos canais de cálcio das células musculares lisas, como eu mencionei, mas também através de outras substâncias, como a endotelina 1, que é uma substância produzida pelo próprio endotélio. Então, a endotelina 1 vai agir lá na célula muscular lisa, aumentando o influxo de cálcio também, fazendo vasoconstricção. Angiotensina 2, que é um fator vasoconstrictor também, e pela perda de fatores vasodilatadores, como o óxido nítrico, as prostaciclinas e o CGRP, principalmente a perda do óxido nítrico. Então, vai ter uma redução da liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais, fazendo esse fenômeno de vasoconstricção exagerada. Isso aqui a gente vai voltar a falar sobre essa fisiopatologia quando a gente for falar sobre o tratamento. Então, como é que se dá essa fisiopatologia do Raynaud? A gente viu a resposta fisiológica, que leva a extremidades frias, em geral com coloração normal, em condições de temperatura um pouco reduzidas. Então a gente vai ter o Raynaud primário, que é aquele vasoespasmo, aquela vasoconstricção funcional, reversível, indutível pelo frio, que não acomete os capilares nutricionais, ou seja, você vai ter essa alteração de coloração das extremidades, mas não vai ter isquemia, não vai ter necrose, não vai ter úlcera, porque o capilar nutricional está preservado. Já o Raynaud secundário é aquela forma relacionada a úlceras, a necrose, a isquemia relacionada ao Raynaud. Então, essa vasoconstricção é tão exagerada que ela é associada também à alteração das estruturas dos capilares, comprometendo os capilares nutricionais e aí levando a fenômenos de isquemia, necrose de extremidades. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção, certo? Falando sobre o quadro clínico do fenômeno de Raynaud, então a gente viu que é uma coloração alterada de extremidades com borda bem delimitada. Os principais afetados pelo fenômeno de Raynaud são as extremidades de mãos e pés, os quirodáctilos e os pododáctilos, respectivamente. E os fatores desencadeantes principais a gente já viu também: frio, estresse e vibração, mas principalmente o frio. E a gente vai ter essa manifestação clínica do Raynaud clássico, que é esse acometimento em 3 fases: a fase de vasoconstricção, em que o dedo fica branco, a fase de hipóxia, em que o dedo fica roxo ou azulado, e finalmente a fase de vasodilatação, em que você tira aquele fator desencadeante, que em geral é o frio, ou seja, você aquece aquela extremidade, e 15 a 20 minutos depois, aquela extremidade vai adquirindo a coloração avermelhada, porque o que acontece é uma vasodilatação nessa extremidade. Então, o Raynaud pode ser tanto bifásico
ou seja, você sair do branco para o roxo, ou do branco para o vermelho, por aí vai, ou trifásico, contendo as 3 fases. E aí, Marco, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para lembrar que o Renault é nessa sequência de branco, azul e vermelho? Você vai lembrar da bandeira da Rússia, que segue essa sequenciazinha aqui, ó, branco, azul e vermelho. Aqui é um quadro característico de Renault primário, em que você observa essa coloração pálida dos dedos das mãos, com a borda bem delimitada. E aqui, além da coloração esbranquiçada, a gente vê essa coloração mais arroxeada, que também é característica do Renault, com a borda bem delimitada. Para o diagnóstico do Renault, o diagnóstico do Renault é clínico. Então, a gente faz um esquemazinho de 3 fases para chegar a esse diagnóstico. Primeira coisa, a gente pergunta uma pergunta de screening, de rastreamento para Renault. Então, a gente pergunta se os dedos do paciente são incomumente sensíveis ao frio, ou seja, muito mais sensíveis ao frio do que o normal. Se sim, a gente pergunta sobre as alterações de coloração, sobre roxo e azulado, e aí, se o paciente confirma, a gente vai calcular o score de doença. Se você tiver pelo menos 3 fatores desses aqui mencionados, você dá o diagnóstico de fenômeno de Renault. Então, que fatores são esses? Os episódios são disparados por outros problemas que não o frio, por exemplo, estresse emocional, episódios que envolvem ambas as mãos, podendo ser inclusive assimétrico ou assíncrono, episódios que são acompanhados por parestesias na região ou dormência, observadas alterações de coloração que são frequentemente caracterizadas por uma borda delimitada entre a área afetada e a não afetada. O paciente mostra fotos que suportam a história do diagnóstico de Renault. Os episódios às vezes ocorrem em outros sítios corporais que não as mãos e os pés, como nariz, orelhas, e ocorrência de alterações trifásicas. Então, os pacientes têm pelo menos 3 desses pontos aqui, a gente dá o diagnóstico de fenômeno de Renault. Beleza, eu disse que o paciente tem fenômeno de Renault, mas por que é que ele tem o fenômeno de Renault? E aí é que está a chave dessa aula. É a gente tentar distinguir o que é um Renault primário e o que é um Renault secundário. Ou seja, o primário é aquele que não é associado a doença nenhuma, e o secundário é aquele que é associado a outras doenças, a causas secundárias, e já pode ser um sinal de outra doença. Então, o Renault primário, em geral, acontece nas pessoas jovens, abaixo de 30, abaixo de 40 anos, do sexo feminino e que tem uma história familiar positiva para o Renault. Ou seja, a mãe já tem história, a tia já tem história e por aí vai. Não é associado com doenças, em geral ele é simétrico e não leva a úlceras e necroses porque não compromete a estrutura desses capilares. Aqui, os autoanticorpos são negativos e a capilaroscopia periungueal é normal. Ou seja, aqui você já tem 2 dicas de como investigar com exames o fenômeno de Renault, autoanticorpos e a capilaroscopia, que a gente vai falar já sobre eles. Já o fenômeno de Renault secundário, ele inicia a partir dos 40 anos em geral e tende a prevalecer um pouco mais nos homens do que nas mulheres. Tem história familiar negativa para o Renault, mas vale salientar que o paciente pode ter história familiar positiva para outras doenças, por exemplo, doenças reumatológicas imunomediadas, como lúpus, como doença de Sjögren, como esclerose sistêmica. Então, está associado a doenças, a gente vai ver já que doenças são essas. Em geral, esse Renault não é simétrico, ele pode levar a úlceras e necroses, e aqui é o grande problema. Então, esses ataques de Renault de forma repetidas vão levar a comprometimento nutricional dessas pontas digitais. Os autoanticorpos são positivos e a capilaroscopia periungueal, em geral, é anormal. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Como é que se dá o diagnóstico do fenômeno de Renault primário, ou seja, aquele que não é associado a nenhuma doença? O paciente tem que atender aos critérios daquelas 3 etapas que a gente mencionou no diagnóstico do Renault, e a partir disso, ele tendo a capilaroscopia normal, exame físico negativo, sem história de doença do tecido conjuntivo existente, e FAN negativo ou de baixo título, a gente dá o diagnóstico de fenômeno de Renault primário, ou seja, esse paciente tem um Renault benigno, que em geral não causa associação com nenhuma outra doença, que não vai comprometer a estrutura nutricional desse capilar e não vai levar a úlceras e necroses. Porém, é importante continuar fazendo o segmento desse paciente, porque em algumas séries foi visto que
20% desses pacientes, no período de 10 anos, evoluem com a formação do Raynaud secundário. Então, ficar atento para a evolução para outras doenças desse paciente também, apesar de bem mais raro que no Raynaud secundário. Agora, falando sobre quais são as etiologias do Raynaud secundário, aqui a gente cita principalmente doenças reumatológicas imunomediadas. Dentre elas, o carro-chefe dessa aula é a esclerose sistêmica. De todas as doenças reumatológicas, é a que é mais associada ao fenômeno de Raynaud. A gente tem que ficar em atenção a ela, principalmente quando a gente fala da possibilidade de Raynaud secundário. Dermatomiosite também, e síndrome antissintetase também, e doença mista do tecido conjuntivo também. Então, essas são as 4 principais e são as que levam a alterações mais características na capilaroscopia periungueal. Lúpus, doença de Sjögren e vasculite crioglobulinêmica também podem levar a fenômeno de Raynaud secundário. Outras doenças que não doenças reumatológicas, como doenças vasculares, como a trombangite obliterante e a síndrome de desfiladeiro torácico, doenças oncohematológicas, como paraproteinemias, mieloma múltiplo, POEMs também pode levar a fenômeno de Raynaud, síndromes paraneoplásicas, então aquele idoso com fatores de risco para neoplasia que começa a ter um quadro de Raynaud do nada, que inicia a partir de 60 anos, pensar também na possibilidade de paraneoplasia. E outras causas também podem ser associadas a Raynaud, como hipotireoidismo e fibromialgia. Aqui uma atenção que, em geral, as causas que mais levam à isquemia, necrose, enfim, são as doenças reumatológicas imunomediadas e as doenças vasculares, principalmente a trombangite obliterante e outras causas de isquemia. Mas, em geral, essas outras causas aqui, como hipotireoidismo e fibromialgia, não levam a um Raynaud tão grave, a ponto de levar à isquemia e à necrose. E a fibromialgia, em geral, o Raynaud aqui tende a ser mais subjetivo. Você não consegue confirmar no exame físico, certo? Outra coisa importante também é que o Raynaud é uma cianose transitória. Se você tem uma cianose persistente, você tem que pensar em isquemia daquela extremidade. Então, sempre palpar pulso, porque isquemia crítica é diagnóstico diferencial de fenômeno de Raynaud, certo? Então, nós vamos para o exame físico desse paciente com Raynaud. Primeira coisa é a gente conseguir visualizar esse Raynaud, porque ajuda bastante e favorece esse diagnóstico. Segunda coisa, depois que viu o Raynaud, é ir atrás dos secundarismos através da inspeção e palpação. Aqui não vai ser tão diferente da semiologia básica. Em geral, a semiologia reumatológica não é tão diferente da semiologia básica, mas tem alguns pontos aqui mais específicos que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nesse exame físico, principalmente quando a gente vai atrás de etiologias para esse Raynaud secundário. Que doenças são essas? Então, a esclerose sistêmica é uma doença que leva a fibrose cutânea e visceral. Então, tem algumas manifestações que são bastante características da esclerose sistêmica. A fase esclerodérmica, em que a gente tem essa face espessada, com redução dos sulcos, que a gente tem o nariz afilado e a microstomia, a redução da abertura bucal, e que a gente pode ter também telangiectasias, que são pequenos vasos aqui na epiderme. A gente pode ver em extremidades também essa alteração característica que a gente chama de leucomelanodermia, ou lesões em sal e pimenta, que são lesões salteadas entre acromia e hipercromia na pele do paciente com esclerose sistêmica, mas principalmente o espessamento cutâneo, ou seja, a pele mais endurecida, proximal às metacarfalangianas, esse espessamento aqui que reduz a mobilidade cutânea do paciente com esclerose sistêmica. Observamos aqui, nesse paciente, duas alterações características de esclerose sistêmica. Então, lembrar do que a gente falou lá quando foi falar de etiologia de Raynaud secundário. Como é que você pensa? Quem faz úlcera e quem faz necrose tem que pensar em Raynaud secundário, justamente por conta da esclerose sistêmica. Então, observamos aqui que houve uma úlcera nessa região, aqui ainda está em fase de cicatrização, e bem aqui tem uma cicatriz em polpa digital. Essa cicatrizinha aqui a gente chama de pitting scar, ou seja, a pitting scar é uma cicatriz de um local que já teve uma úlcera. Isso é muito indicativo de esclerose sistêmica também. Em relação a outras doenças, a doença mista do tecido conjuntivo,
vai causar um espessamento cutâneo com uma fase mais inflamatória, mais edematosa de mãos, levando a esse aspecto aqui que a gente chama de puffy hands, que são as mãos mais fofinhas mesmo, que parece que tem edema, mas não forma cacifo nessa região, também está associada a Raynaud. E a dermatomiosite leva a alterações cutâneas características, como o heliótropo ou sinal do Guaxinim, em que a gente observa essa lesão eritemato-violácea em pálpebras, a esse rastro malar que é muito difuso e não poupa o sulco nasolabial, ou seja, ele acomete o sulco nasolabial, além de, como o nome diz, também levar a quadros musculares, como fraqueza muscular progressiva, simétrica, proximal. E aqui a gente observa também as pápulas de Gottron, nas articulações interfalangianas proximais e nas metacarfalangianas. Essas alterações são muito características de dermatomiosite. Em relação à inspeção, também podemos ver aqui na síndrome antissintetase, esse aspecto aqui característico que a gente chama de mãos de mecânico, que são essas lesões hiperceratóticas que às vezes soltam pedaços mesmo, que parece a mão de mecânico, que passou o dia lá trabalhando, muito tempo trabalhando na vida. Mas aí você vai colher a história do paciente, não tem história de trabalho manual, enfim, isso a gente chama de mão de mecânico. E aqui está o correspondente da mão de mecânico no pé, que é o pé de andarilho. No lúpus eritematoso sistêmico, que é bastante conhecido, o lúpus também está associado a Raynaud, mas menos que essas outras doenças. E, em geral, o paciente com lúpus que tem Raynaud, aí tem um anticorpozinho positivo, que é o anti-RNP. Em até 30% dos casos de lúpus, o anti-RNP é positivo e ele está associado ao desenvolvimento de Raynaud. Então, essa paciente aqui tem um rastro malar em asa de borboleta, que é muito característico de lúpus cutâneo agudo, e também possui algumas alterações cutâneas que são um pouco mais características lá do lúpus cutâneo subagudo. E ela possui também essas lesões eritêmato, maculopapulares em regiões fotossensíveis, que também são características do lúpus. E na doença de Sjögren, a doença de Sjögren é uma doença autoimune que leva a ataque principalmente das glândulas salivares e lacrimais, ou seja, das glândulas exócrinas do nosso corpo. Então, se você tem um paciente com Raynaud, que tem boca seca, olho seco, você vê lá no exame físico essa secura, que tem parotidite, ou seja, dor na topografia aqui da parótida, da submandibular, pensa em doença de Sjögren como causa também desse Raynaud. Ainda na inspeção, se você encontrar o fenômeno de púrpura palpável, ou seja, são lesões purpúricas, eritemato-violáceas, principalmente em membros inferiores, mas que levam a relevo nessa região, ou seja, são realmente palpáveis, pensar em vasculites, principalmente vasculites de pequenos vasos. E vasculite de pequenos vasos que leva a fenômeno de Raynaud, pensar em vasculite crioglobulinêmica. E outra doençazinha que é um pouco reumatológica, mas também é vascular, é a tromboangeite obliterante. Essa doença aqui causa isquemia e necrose de extremidades em pacientes jovens, geralmente por volta dos 30 anos, que tem associação com tabagismo. Então, quase 100% dos casos de tromboangeite obliterante ocorrem em pacientes tabagistas. E o principal tratamento dessa doença é realmente cessar o tabagismo. Na palpação, tem menos coisas para se ver, mas sempre palpar espessamento cutâneo, principalmente na esclerose sistêmica, ver a elasticidade da pele desse paciente, ver calcinose, que também pode acontecer na esclerose sistêmica, na dermatomiosite, ver sinais de artrites e sempre palpar os pulsos periféricos para diagnóstico diferencial com isquemia e também com vasculites. Agora vamos falar um pouco dessa investigação desse paciente com exames. O que é que a gente vai pedir? Então, viu um paciente com Raynaud, confirmou o Raynaud no exame físico, todo paciente pensando ou em causa primária ou em causa secundária tem que ser submetido à capilaroscopia periungueal ou capilaroscopia ungueal. O que é isso? Então, como o nome diz, a gente vai fazer a análise visual dos capilares que ficam ali próximos ao leito ungueal. E, em geral, a gente faz isso com o equipamento do vídeo capilaroscópio, pode ser feito com dermatoscópio também, enfim. Coloca uma gotinha de óleo aqui e observa os capilares dessa região. Então, esse aqui é o padrão normal, fisiológico. Então, o que é que a gente observa aqui? Nesse padrão normal, eu tenho os capilares normais. As alças são perpendiculares ao leito ungueal
e não há nenhum sinal de devascularização, ou seja, não há nenhuma alteração arquitetural desses capilares. Já nesse padrão aqui, ele é anormal. A gente pensa em Raynaud de etiologia secundária quando vê essa capilaroscopia aqui. O que é que a gente observa? Eu tenho telangiectasias, que são esses vasos mais alargados, tenho áreas de desertificação, ou seja, sem vaso nenhum, tenho hemorragias também, ou seja, é uma capilaroscopia bastante alterada. E aqui a gente fala do padrão SD. Então esse padrão aqui, com hemorragias, telangiectasias, desertificação, perda de capilares, a alteração da estrutura do capilar, a gente chama de padrão SD. SD vem de escleroderma, porque em geral esse padrão é principalmente associado à esclerose sistêmica, mas com o tempo foi visto também que pode ocorrer em outras doenças, como na dermatomiosite e na doença mista do tecido conjuntivo principalmente. Mas a principal doença continua sendo a esclerose sistêmica. Então a esclero para a gente vai ser o protótipo de Raynaud secundário. Aqui a gente tem algumas alterações da capilaroscopia que são importantes para a gente entender a progressão desse paciente aqui com Raynaud secundário. Esse paciente aqui com esclerose sistêmica foi seguido e o que é que se observa? Aqui a gente tem a capilaroscopia periungueal com alterações precoces. Que alterações são essas? Esse paciente já tem megacapilares, já tem dilatação do capilar e já tem algumas hemorragias também. Só que em geral são poucos capilares alterados por milímetro, em geral menos que 4 capilares alterados, e não há grandes perdas estruturais, não há grandes alterações estruturais. Já aqui a gente tem a fase ativa, que seria aquela fase mais intermediária, em que o paciente começa a ter algumas alterações estruturais mais importantes, como pequenas ramificações, como a gente observa aqui, o capilar começa realmente a se proliferar. Tem também perda de capilares, então a gente observa algumas áreas já sem capilares nenhuns, e mais que 6 capilares alterados por milímetro, e mais megacapilares e mais hemorragias do que na fase precoce. E por último, a fase tardia, já aquele paciente com muitas alterações, em que ele não tem mais hemorragia nem megacapilar, ele já tem muita ramificação, como a gente observa aqui, e ele já tem também uma desertificação grave, ou seja, quase a gente não vê capilar aqui. Então, cada fasezinha dessa se correlaciona com a evolução da esclerose sistêmica, em que um paciente com muitas alterações tende a ter um fenômeno de Raynaud mais grave, com mais isquemias e mais necrose. A capilaroscopia periungueal, além de servir para a gente para o diagnóstico, ela serve também para o acompanhamento do paciente com esclerose sistêmica, de forma que ela consegue mostrar para a gente um pior prognóstico quanto mais alterado. Em relação ao FAM, o FAM é um dos exames aqui mais famosos da reumato, então muita gente já deve ter ouvido falar do FAM. O FAM é um fator antinuclear. Como é que é feito o FAM? Você mistura o soro do paciente com uma amostra de células EP2 e submete à coloração da imunofluorescência indireta, em que você observa que algumas estruturas dessa célula EP2 vão se iluminar, que são justamente aquelas estruturas que foram atingidas, que foram ligadas pelos anticorpos presentes no soro do paciente. Então o FAM funciona para a gente como um teste de triagem para ver autoanticorpos. Então a gente tem que observar o FAM em relação a seu padrão e seu título. O que seria o padrão do FAM? Então o FAM tem vários padrões e cada um deles se correlaciona com alguns autoanticorpos. Então a gente fala que o FAM é como se fosse uma tela que está sendo pintada. E quem pinta a tela é o autoanticorpo, porque ele dá aquela assinatura da sua pintura, o jeito com que ele pintou aquela tela. E o título é a força do FAM. Então, quanto maior o título, ou seja, maior a diluição e o FAM continua positivo, maior vai ser a força de ligação desse autoanticorpo. Ele não é lavado com essa diluição. Em geral, a gente aceita como definição títulos baixos, aqueles menores ou iguais a 1 para 160, e títulos altos aqui a partir de 1 para 320. Ou seja, é muito importante que você anote isso, tanto o padrão quanto o título do FAM, para que a gente possa raciocinar em cima desse exame. E vai significar muito mais para a gente um FAM 1 para 5.120 do que um FAM 1 para 80.
certo? E sempre confirmar esse autoanticorpo que foi sugerido pelo padrão do FAM. Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de FAM. Esse padrão de FAM aqui é o FAM nucleolar. Ele só cora o nucleolo da célula, que são essas estruturazinhas aqui. Ele é muito associado à esclerose sistêmica e o autoanticorpo mais encontrado nele é o anti-TH-TOL ou anti-TH-T0, a depender da fonte da literatura que vocês veem. Esse aqui é um FAM misto, que é muito encontrado na esclerose sistêmica de forma difusa e está relacionado ao anticorpo anti-SL70. É tanto que esse padrão de FAM é referido por alguns laboratórios como FAM de padrão SL70. E esse aqui, que é o FAM que a gente mostrou lá naquele outro slide, é o FAM de padrão centromérico, que é associado à esclerose sistêmica de forma limitada, que tem um melhor prognóstico, que é relacionado ao anticentrômero. Ou seja, vocês estão vendo aqui que cada padrãozinho de FAM é associado a uma forma diferente da esclerose sistêmica, ou seja, não só ele diagnostica aquela doença, como também ele pode mostrar para você qual é a forma da doença. Isso sempre correlacionando com o quadro clínico. Porque, como a gente pode ver nessa tabela, nem sempre o FAM positivo vai se correlacionar necessariamente com alguma doença. Por exemplo, observe esse aqui. Esse é o padrão nuclear pontilhado fino denso. Esse padrão não é associado a autoanticorpos em geral, pode ser associado a um autoanticorpo específico, que é o anti-DFS70, mas não é associado a nenhuma doença. Ou seja, esse padrão de FAM é, em geral, encontrado na população saudável, que não tem doença nenhuma. Já o padrão nuclear homogêneo, por exemplo, é relacionado ao anti-DNA e outros autoanticorpos também, como antinucleossomo e antihistona, que são relacionados ao lúpus. O nuclear pontilhado grosso pode ser encontrado com anti-SM ou anti-RNP, ou seja, tanto ele pode significar o lúpus, quanto a doença mista do tecido conjuntivo, a depender do autoanticorpo que você encontre aí. Ou seja, cada padrãozinho desse FAM tem que ser confirmado com autoanticorpo e lembrar sempre da correlação com o quadro clínico do paciente. Claro que se você tiver um quadro clínico do paciente que você vê lá e classifica como lúpus, você diagnostica como lúpus e encontra um anti-RNP, não vai ser por isso que você vai trocar o diagnóstico para a doença mista. Tem que ser avaliado criteriosamente, caso a caso, a depender da anamnese e do exame físico. Agora vamos falar sobre tratamento do fenômeno de Raynaud. Então, aí vocês devem imaginar, não, Raynaud é do reumato, tratamento então é corticoide, porque o reumato passa a ser só corticoide? Não, aí vocês ficam com essa cara aí, igual o Pikachu. Não, gente. Tratamento de Raynaud a gente não faz com imunossupressão, a gente não faz com corticoide. A gente vai fazer algumas outras medicações que vão agir na fisiopatologia do Raynaud. Mas antes de falar de medicação, vamos falar sobre tratamento não farmacológico. Primeira coisa do Raynaud é fazer o tratamento não farmacológico para todos os pacientes. Então, que tratamento é esse? Primeira coisa, evitar fatores desencadeantes, como frio, estresse, vibração e algumas drogas também. Em relação ao frio, sempre aquecer a extremidade, procurar lugar mais quentinho, pode usar cobertor também, mas em relação a drogas, tem algumas drogas que são relacionadas ao provocamento, ou seja, ao desencadeamento do Raynaud, ou mesmo à sua piora. Que drogas são essas? A gente fala sobre o Raynaud induzido por droga. Em geral, isso acontece quando você utiliza medicações alfa-adrenérgicas, alfa-agonistas, como a fenilefrina, etilefrina, nicotina e cocaína, que são drogas simpático-miméticas também, metilfenidato, muito utilizado aí pelo pessoal, né, para prestar mais atenção nos estudos, também é relacionado a isso, ergotamina, que pode ser usado lá na cefaleia migranosa, e aqui, ó, beta-bloqueadores, nunca esquecer disso. O beta-bloqueador, quando ele faz o bloqueio beta, ele favorece a sinalização pelo alfa, então ele aumenta o alfa-agonismo. Ele facilita a vasoconstricção periférica, facilitando o Raynaud. Triptanos também, quimioterápicos como a bleomicina e o cloreto de vinil ou o cloreto de polivinila também, ou seja, o PVC. O pessoal que trabalha com PVC pode ter mais Raynaud. E, gente, todo mundo com Raynaud deve cessar tabagismo
não faltam aí condições para você pensar em cessar tabagismo, e o Raynaud é mais uma delas. Então, o paciente com Raynaud não pode fumar porque pode piorar esse Raynaud. E agora a gente vai para o tratamento farmacológico. Em geral, na maioria dos pacientes, principalmente quando a gente fala de fenômeno de Raynaud primário, basta realizar o tratamento não farmacológico de forma isolada. Agora, se os sintomas forem muito proeminentes, ou se o paciente já tiver sinais de isquemia, de comprometimento da vascularização do capilar nutricional, com necrose, com úlcera digital, com pitting scar, no caso lá da esclerose sistêmica, são aquelas cicatrizes de ponta digital, a gente já inicia o tratamento farmacológico associado ao tratamento não farmacológico. E qual é a medicação de primeira linha? São os bloqueadores do canal de cálcio dihidropiridínicos, principalmente o nifedipino, que é mais largamente estudado, mas também podemos utilizar o amlodipino no tratamento do Raynaud. Se o paciente tem contraindicação ou não melhorou com o bloqueador do canal de cálcio, a gente começa a seguir essa escadinha aqui. De alternativas, podemos utilizar os inibidores da 5-fosfodiesterase, como o sildenafil, losartana, principalmente para aquele paciente que já possui hipertensão associada, fluoxetina, principalmente para aquele paciente que já tem indicação de tratar transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, ou nitratos tópicos também, lembrando sempre de não associar nitrato com inibidor da fosfodiesterase, que pode levar a muita hipotensão. Pacientes refratários, você vai utilizar antagonistas do receptor de endotelina 1 de forma associada a essas outras medicações, e em quadros agudos, os análogos da prostaciclina, que é o alprostadil, o principal representante aqui em território brasileiro. E como é que essas medicações agem? Então a gente vai lembrar lá da fisiopatologia do fenômeno de Raynaud. Os bloqueadores do canal de cálcio vão agir justamente aqui, ó. Eles vão evitar a vasoconstricção, bloqueando esses canais de cálcio das células musculares lisas, impedindo sua contração muscular, impedindo a ligação lá da miosina. Então, ele bloqueia isso aqui e vai bloquear a ação dos receptores alfa-2 adrenérgicos de forma indireta. A losartana, que é um antihipertensivo, vai bloquear o receptor de angiotensina. Então, ela vai bloquear a angiotensina 2. Os antagonistas do receptor de endotelina 1 vão bloquear a endotelina 1. Ou seja, essas medicações aqui vão agir inibindo a vasoconstricção. Mas a gente também possui medicações vasodilatadoras, como os inibidores da 5-fosfodiesterase e nitratos tópicos, que vão agir aqui na via do óxido nítrico, facilitando a vasodilatação. E também os análogos da prostaciclina. A prostaciclina é o tipo de prostaglandina que leva à vasodilatação, que é o alprostadil. Vamos falar sobre um pouquinho de cada classe dessas, já que a gente está aqui na liga de farmaco. Então, vou dar uma pincelada rápida sobre os bloqueadores do canal de cálcio. Os principais aqui são o nifedipino e o amlodipino. Em geral, a gente prefere utilizar o nifedipino de ação retardada ou de liberação retardada, por ter menos efeitos colaterais. Ou seja, os efeitos colaterais geralmente acontecem com o nifedipino de ação rápida, porque causa hipotensão muito mais brusca. Como é o mecanismo de ação dos bloqueadores do canal de cálcio? Eles vão bloquear justamente aqui, ó, esse canal de cálcio. Se a célula tem um canal de cálcio funcionante, esse cálcio vai entrar em contato com a miosina quinase de cadeia leve e com a calmodulina, e isso vai gerar o gatilho para a ativação da miosina de cadeia leve, fosforilando e fazendo contato com a actina-miosina, levando a vasoconstricção, ou seja, levando a constricção daquela célula muscular lisa que está lá naquele vaso terminal, levando essa vasoconstricção. Se você bloqueia esse canal, você faz a vasodilatação. Esses aqui são os dihidropiridínicos. A diferença entre os não dihidropiridínicos, que aqui vai entrar o verapamil e o diltiazem, é porque esses aqui são mais seletivos para o sistema cardíaco. E a gente acaba não utilizando tanto eles para o tratamento do fenômeno de Raynaud quanto os dihidropiridínicos. Como vocês devem imaginar, se eu bloqueio o canal de cálcio, eu vou levar aqui principalmente a hipotensão, mas outros fenômenos também podem acontecer, como edema de membros inferiores, porque se você relaxa aquela musculatura da célula muscular lisa,
dos vasos periféricos, você vai aumentar a permeabilidade vascular, levando a perda de líquido para o terceiro espaço, levando a edema. Flush também, que é aquele rubor facial proeminente por conta dessa vasodilatação. Cefaleia também por vasodilatação, tontura e taquicardia reflexa, que você baixa a pressão e vai aumentar lá a frequência cardíaca. Já os inibidores da fosfodiesterase, que a gente deixa para utilizar quando o paciente tem contraindicação ao bloqueador do canal de cálcio ou quando ele não melhora, ou seja, a gente pode associar o bloqueador do canal de cálcio, o principal representante aqui é o sildenafil, certo? Então, como é que ele vai agir? O sildenafil ele pode ser utilizado para disfunção erétil e também para o fenômeno de Raynaud e também para hipertensão arterial pulmonar. Ele vai agir aqui na via do óxido nítrico. Então, como é essa via do óxido nítrico? Você tem um neurônio, um endotélio, que a partir do estímulo para acontecer essa vasodilatação, vai liberar o óxido nítrico. E o óxido nítrico que vem lá do endotélio, vai lá na célula muscular lisa e vai mudar a conformação da guanilate ciclase, levando à sua ativação. E essa guanilate ciclase vai converter o GTP em GMP cíclico. E o GMP cíclico, por si, vai levar à fosforilação de proteínas, levando à redução do cálcio e levando ao relaxamento da vasculatura da célula muscular lisa, ou seja, da célula muscular lisa que está lá naquela vasculatura. Então, o que é a fosfodiesterase 5? Ela é uma fosfodiesterase específica do GMP cíclico. Se você tem essa fosfodiesterase muito ativa, você vai inativar o GMP cíclico, levando à vasoconstricção. E se eu inibo essa fosfodiesterase, eu causo vasodilatação, porque eu favoreço o caminho da vasodilatação. É por isso que a gente pode utilizar os inibidores da fosfodiesterase nesses problemas. E também é por isso que a gente não pode utilizar o inibidor de fosfodiesterase em conjunto com o nitrato, porque eles vão agir pela mesma via. O nitrato vai aumentar a quantidade de óxido nítrico, levando ao mesmo efeito aqui. Então, se você faz essa interação, você provoca uma hipotensão grave. Então, por isso, paciente usuário de sildenafil, você tem que aguardar pelo menos 24 horas para fazer o nitrato. Aqui já falando um pouquinho sobre outras coisas que não Raynaud, mas se você tem, por exemplo, um paciente usuário de sildenafil que faz uma angina, que faz um IAM, você não vai fazer o nitrato nesse momento, tem que aguardar pelo menos 24 horas para daí fazer o nitrato. Em relação aos efeitos colaterais principais, hipotensão principal, flushing, diarreia, priapismo, ou seja, são bastante parecidos lá com os efeitos bloqueadores do canal de cálcio. O que muda um pouquinho é a diarreia, o priapismo e a ototoxicidade e também os efeitos visuais. Então, o paciente usuário de sildenafil pode ter cianopsia, ou seja, ver em coloração mais azulada e também ter déficits visuais por conta de neurite óptica isquêmica anterior não arterítica. Ou seja, paciente com sildenafil que tem fenômenos visuais, pensar em efeito colateral do sildenafil. Antagonistas do receptor de endotelina 1 são medicações de mais alto custo, que em geral são reservados para pacientes mais refratários. Aqui o principal representante é a bozetano, em que a gente faz uma dose de um comprimido a cada 12 horas durante um mês, e depois disso aumenta para a dose terapêutica de 125 mg de 12 em 12 horas. A bozetano é uma medicação que age da seguinte forma: ela vai bloquear os receptores de endotelina. Esses receptores de endotelina, quando eles são disparados, eles levam ao aumento de influxo de cálcio para a célula muscular lisa, levando à vasoconstricção. Se você bloqueia esse receptor, você leva à vasodilatação. Os principais efeitos colaterais não vão diferir tanto também dos bloqueadores do canal de cálcio, mas eles vão contemplar também o aumento de transaminases. Então, todo paciente que inicia bozetano, a gente tem que ficar vigiando essas transaminases hepáticas, como a TGO e a TGP. Por último, os análogos da prostaciclina. A prostaciclina é uma prostaglandina. Oi. Mano. Com certeza, deve. Inclusive, é isso que a gente faz. A gente começa com o bloqueador do canal de cálcio,
Aí o paciente não melhora, aí a gente associa o sildenafil. Aí o paciente não melhora, aí a gente pode associar também um antagonista de endotelin não. Sempre vendo se vai ter hipotensão ou algum outro efeito colateral. Só o que a gente não pode fazer é juntar nitrato com o inibidor da fosfodiesterase, porque isso aí pode levar a uma hipotensão muito grave, mesmo se for nitrato tópico. Em relação aos análogos da prostaciclina, então aqui é o alprostadil, nosso representante aqui no Brasil. Ele é uma terapia de infusão endovenosa que a gente vai fazer para aquele paciente agudo, ou seja, aquele paciente está com isquemia, está com Raynaud, levando a necrose de extremidades, enfim. Então aquele paciente vai ser hospitalizado por conta de isquemia de extremidade. Como é que age a prostaglandina? Ela tem um receptor lá da prostaglandina, PGE1, que vai ativar uma proteína G, que vai ativar a adenilato ciclase. E por si, o AMP cíclico que foi gerado vai reduzir esse cálcio intracelular e vai levar a relaxamento muscular. Então, a maioria dessas medicações, em geral, mexe com vias relacionadas ao cálcio. E todas elas vão levar a hipotensão, flush, encefaleia, que são fenômenos da vasodilatação. Como é uma terapia infusional, pode levar a febre e reações de fase aguda, mas a gente vigia esse paciente, faz pré-medicação e por aí vai. A diferença é que o alprostadil, ele é para uma medicação para ser feito por pouco tempo, em geral 5, 6 dias no máximo. A gente não pode manter por conta de efeitos colaterais. E aí, pessoal, a gente volta para aquele caso clínico lá do começo da aula, que era a dona Francisca Renata, 43 anos, aquela que trabalha no supermercado como repositora há 7 anos e há 6 meses ela vem com o fenômeno de Raynaud. Ela usa atenolol e tem uma história familiar positiva para doença reumatológica imunomediada e a gente vê o Raynaud aqui. Então, a primeira pergunta eu vou responder para vocês. Qual o diagnóstico sindrômico? A gente vai preencher essa tabelinha aqui. Ela tem os dedos de forma incomumente sensíveis ao frio, ou seja, muito mais sensíveis ao frio, e tem essa ocorrência da fase bicolor, ou seja, roxo e esbranquiçado, ou seja, de palidez. E ela tem aqui outros fatores também. Envolve ambas as mãos, são acompanhadas de parestesias locais, tem uma borda bem delimitada, ela tem foto aí dessa alteração e ela tem também, então 4 alterações aqui, pontuando para Raynaud, ou seja, ela tem um diagnóstico de fenômeno de Raynaud. E aí, pessoal, quem se arrisca aí a responder a segunda? Esse diagnóstico sempre possui uma causa secundária? Exatamente, Igor, muito bem. E aí, mas que elementos essa paciente possui na história para causas secundárias? O que é que pode fazer você pensar nisso? A idade... perdão, pode falar, amigo. Assim, tem a idade maior de 40 anos, né? Isso. Que aí a gente pensaria numa causa secundária. Teria também esse histórico familiar, né? De uma doença imunomediada. Tem também o beta-bloqueador que ela usa, né? O atenolol. Perfeito. Não ia botar isso aí por acaso, né, gente? Realmente, o beta-bloqueador dela tem que ser trocado. Uma coisa que eu até ia mencionar em relação ao tratamento é que beta-bloqueador não é tratamento hipertensivo, antihipertensivo no caso, de primeira escolha. Tem outras medicações que são até melhores para ela. Que medicação eu poderia trocar esse atenolol aqui até para melhorar o Raynaud também? Bloqueador do canal de cálcio. E outra, como ela é hipertensa, losartana. Perfeito. A gente pode inclusive associar os dois já, mas se ela responder da pressão, já ficar bem da pressão, a gente pode manter só com o bloqueador do canal de cálcio mesmo. Que causas secundárias a gente pode incluir nessa investigação clínica? Aí vai ser aquele mundo daquelas causas secundárias que eu falei lá naquela parte de etiologias secundárias. Mas a principal causa secundária para Raynaud, que a gente tem que lembrar, é esclerose sistêmica, certo? Então tem que solicitar alguns exames aí para ir atrás dessas outras possibilidades. Quais são esses principais exames recomendados para avaliação complementar do paciente com Raynaud? 2 exames. Autoanticorpos, né? E a capilaroscopia. Exatamente, perfeito. Esse nome é estranho mesmo.
é a capilaroscopia periungual. Então, nunca esqueçam, a capilaroscopia é o primeiro exame a ser solicitado no Renault. E aí também os autoanticorpos, você vai escolher aí a depender do quadro clínico em geral, mas o FAM pode ser um exame de triagem em geral para autoanticorpos no paciente com fenômeno de Raynaud, que não tem outros elementos na história para se pensar numa causa mais específica, certo? E por último, qual tratamento instituir? Aí vocês já falaram realmente, a gente vai trocar esse atenolol pelo bloqueador do canal de cálcio, podendo fazer tanto o nifedipino quanto também o amlodipino. Mas aí, lembrar do tratamento não farmacológico também. Aquecer as mãos, aquecer a extremidade, evitar frio, evitar fatores desencadeantes. Isso é tabagismo, mas ela não tem tabagismo na história. Certo, pessoal? Esse é o finalzinho da aula. Agradeço demais aí pelo convite da Liga. E aí eu estou disponível aí para discussão, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, esse é o momento. E é isso aí, espero que tenham gostado. Ei, doutor, eu tenho só uma dúvida, tipo assim, em relação mesmo ao tratamento dela. Porque a gente podia só tratar com o bloqueador do canal do cálcio, nifedipino, tanto para hipertensão dela, tanto para o Raynaud? Pode sim. Inclusive, é isso mesmo. Tanto o nifedipino quanto o amlodipino, certo? É lembrar que no tratamento antihipertensivo de primeira linha vai entrar o quê? IECA ou BRA, diurético tiazídico e bloqueador do canal do cálcio. Você pode usar qualquer uma dessas três classes. Então você pode começar só com o nifedipino ou amlodipino. Marco, excelente aula. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Boa, José. Obrigado aí pela presença. Quer complementar alguma coisa, rapaz? Que é isso, só comentar duas besteirinhas. É mais para os meninos para ilustrar, que eu sei que os meninos estão doidos para ir curtir as férias, né? Já está praticamente todo mundo no Natal. E aí, queridos, eu tenho 2 casos no consultório que foram bastante interessantes. Um foi uma paciente que chegou para mim com uma cianose dita fixa. E aí ela chegou como última paciente, na realidade com muita dor, era uma cianose assimétrica. Na época eu pensei que era vascular. Fiz tudo, né? Tratei como Raynaud, como vasculante, coagulei, né? Só não fiz corticoide por uma questão de fila, investiguei tudo. No retorno ela me volta com muita melhora, mas tinha ainda parestesias. E ela disse, doutor, melhorou. Ela estava com a cianose fixa que melhorou, parestesiazinha discreta, e eu investigando. Talvez por coincidência do destino, ou para dar mais uma espécie de meio que ar de novela mexicana, enquanto eu estava folheando os exames, que eu vi o FAM, quando eu vi o FAM, ela disse, eita, olha aí o FAM dela era centromérico, e assim que eu vi o FAM, ela disse, doutor, olha, meus dedos eu nunca tinha percebido, mas meus dedos dos pés estão mudando de cor na sua sala, na hora, na consulta. Então, assim, na realidade vai ser uma esclerose sistêmica ou sinescleroderma ou VEDOS, né, que abriu com o fenômeno de Raynaud, né, muito importante. E aí, quando eu comecei a pesquisar e cavucar, eu comecei a ver que ela tinha umas telangiectasias discretas na face, que ela tinha a doença do refluxo, porque na consulta de 15 dias da semana que passou, foi meio que consulta de emergência, foi tratar tudo, pedir exame e avaliar. Quando eu sentei com calma para examinar, ela acaba sendo esclerose sistêmica, já com manifestação visceral, né? E aí, como é parente de médico, tem aí esse fator de risco. E a outra foi uma paciente também bastante interessante, chegou no consultório, que ela veio que ela disse, depois que eu tomo banho, minhas mãos ficam azuis. Então ela disse, olha, eu durmo no ar-condicionado com muito frio e eu não tenho esse problema, mas eu saio do banho, quando eu saio do banho quente, se eu saio para fora do banheiro, minhas mãos ficam azuis. Eu disse, que diabo é isso? Aí fui investigar, quando eu estava examinando, ela tem critérios para síndrome da hipermobilidade articular. Quando você cruza Raynaud com hipermobilidade articular, a única coisa que aparece é o subtipo hipermóvel do Ehlers-Danlos. E aí foi o que eu pensei, ela tem hipermobilidade, a dúvida é se o Raynaud vai ser da hipermobilidade, que eu acho que vai ser, ou vai ser um overlapping de doenças ou Raynaud primário. Mas assim, na vida real, essa abordagem de Marco, ela é muito feliz, meninos,
porque infelizmente não vai ser tão bonitinho assim. Então você tem que se pegar o passo a passo, a anamnese com muito critério, exame físico, e ter um guiazinho bacana como esse que o Marco mostrou para vocês, para que vocês possam matar o diagnóstico ou pelo menos excluir as causas que matam, que eu acho que para vocês, como médicos generalistas, é mais importante. Como eu gosto de brincar, também saber para quem ligar. Exatamente. Uma coisa muito importante que você falou é evitar, pessoal, dar diagnóstico rápido, principalmente paciente reumatológico. Tipo, tem uma paciente jovem que tem um Raynaud já há muito tempo, mas aí você pensa, isso é um Raynaud primário, vou deixar para lá. Nada disso. Fica seguindo esse paciente, vê os exames complementares, vê uma anamnese melhor, como você mencionou, faz uma anamnese um pouco mais lenta, perde mais tempo ali com aquele paciente, mas tenta ver realmente se não pode ser um Raynaud secundário. E se você classifica como Raynaud primário, fica seguindo de qualquer forma, faz o tratamento, porque pode surgir mais lá na frente. Muitas das nossas doenças levam tempo aí para surgir. Ô Marco, gostei demais da aula, gostei muito, muito mesmo. E, nossa, é bom, faz um intercâmbio muito bacana com as coisas que a gente vê na hematologia, né? Que também tem, aparece com Raynaud, né, o macroglobulinemia de Waldenstrom, as síndromes de poliglobulia, elas aparecem, aí vem as crioglobulinemias, né, tipo 1, aí entra doenças de LLC, né, vai entrar essas doenças, alguns tipos de anemia hemolítica autoimune, anticorpo frio. Então, gostei porque me lembrou de algumas coisas dentro da hematologia, sabe, que a gente costuma ver junto, e às vezes a gente fica na dúvida. Às vezes se tem um componente, né? O linfoma, ele tem muita coisa da reumata, o linfoma altera FAM, o linfoma pode dar sintoma articular, o linfoma faz muita coisa que o lúpus faz, que outra doença reumatológica faz, então entra muito no diagnóstico diferencial sempre, né? Mas se o paciente tiver febre, se o paciente tiver sintoma constitucional, se for um paciente mais idoso, se tiver esplenomegalia, se tiver linfadenomegalia, né? As doenças hematológicas vão entrar, se tiver prurido, né? Se tiver alguma síndrome de hiperviscosidade, né? As doenças hematológicas vão entrar. Fluido aquagênico ali, né, Francisco? Fluido aquagênico, muito bom, gostei demais. Ô, Gilson, um abraço pra você, viu? Abraço, meu cara. Tudo de bom. Bom te ver, bom ver vocês dois, gente. Nossa, que saudade dessa faculdade. Um abraço, querido. Fazia tempo que eu não lhe via. Que saudade dessa faculdade, gente. Nossa senhora, tão bom estar com vocês. Com certeza. Tá por onde? Eu tô em Belo Horizonte. Muito bom estar com vocês. Muito bom, de queijo, tá bom demais. Ó. Isso aí, muito bom. Meninos, vocês não sabem a chance que vocês estão tendo de ter esses dois professores excelentes, tá? Muito bom mesmo, viu? Pra muito quem bom. Chegou muito bom voltar a depois, casa. Francieldo é egresso também da UFCA, foi meu monitor, deve ter sido monitor de Jussier também, enfim. Das sumidades lá da UFCA, gente, e hoje ele é hemato. Aí participou da nossa aula também, tá dando essa contribuição maravilhosa aí. Demais. Aproveita, gente, esses meninos, aproveita esses dois grandes profissionais aí que vocês só têm a ganhar, tá? Valeu, Francisco. Abraço, gente. Valeu. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Obrigado pela participação, Jussier e Francisco, demais. Um abraço, querido. Feliz Natal, Marcelo. Feliz Natal, Jussier. Feliz Natal para vocês.